Fala galera, bem-vindos ao canal Fazendo a Escolha Certa. Eu me chamo Renato e aqui a gente fala sobre higienização da indústria alimentícia. Chegando agora, já se inscreve no canal, dá aquela moral aí pra gente e vamos começar a interagir para a gente poder deixar os alimentos cada vez mais seguros. O tema de hoje é como funciona o CIP. Então, para a gente dar sequência aqui, vamos já falar sobre o CIP propriamente dito. Eu trouxe aqui como exemplo para a gente uma estação CIP fixa com 4 tanques. Dentro desses 4 tanques, a gente tem da esquerda para a direita água fresca, desinfetante, detergente e água recuperada. A água recuperada é bem bacana para quem consegue ter, e a gente pode usar essa água para fazer enxágue inicial dentro do nosso processo. Se ele estiver dentro do processo produtivo do nosso alimento, não é problema ele ter resíduo de químico. De repente, ele pode até ser bom para fazer um pouquinho de ação química já no enxágue inicial, a partir do enxágue inicial. Então, como que isso funciona? A primeira parte do processo, a primeira etapa do processo vai ser o enxágue inicial. Então, é bem importante a gente saber mais ou menos quanto tempo isso demora para a gente sair do tanque e voltar até o dreno. A gente saber se a gente tem água suficiente dentro desse tanque para a gente completar o enxágue inicial só com ela. Se não tiver, a gente precisa completar isso com água fresca. Então, o que está acontecendo aqui nesse caso? A água está saindo lá do tanque de água fresca, passando pelo tanque, pelo spray ball do tanque, fazendo esse enxágue inicial. Então, preste atenção aqui nesse primeiro ponto, que não é um spray ball 360. Ele só bate nas paredes laterais e na superior do tanque. Quem vai fazer a ação mecânica, quem vai fazer a limpeza das paredes do tanque é a própria ação da gravidade. Então isso é bem importante. Se você estiver usando um spray ball 360, você pode estar gastando mais energia do sistema e você pode estar diminuindo a eficiência do seu processo de limpeza. Tá? Então, essa primeira etapa sempre vai para o dreno. Enxágue inicial sempre vai para o dreno. A gente poder jogar essa sujidade mais grossa, sujidade mais pesada e mais fácil de se limpar. Segunda etapa, envio de detergente. Então a gente vai precisar preencher todo o sistema com detergente, né? Então passando pela bomba, vai passar pelo spray ball, vai passar ali pelo spray ball, né? Da mesma forma, então spray ball bem balanceado, vai jogar pelas paredes e para o teto, bomba de retorno. Chegou aqui nessa parte, vamos entender aqui o que aconteceu. Então isso aqui pode ser uma inspeção visual, essa parte do PLC pode ser automática, ou pode ser uma inspeção visual de algum operador que esteja ali avaliando o sistema. A partir desse momento, vai fechar o dreno, vai abrir a válvula do tanque. Então, fechou o circuito. Fechou o circuito, a gente começa a contar o tempo de recirculação do sistema. Então, aqui nesse caso agora, vai contar o tempo de circulação do detergente que a gente está usando. Então, pode ser um detergente ácido, pode ser um detergente alcalino, pode ser a soda, pode ser o ácido, de acordo com aquela estrutura que você tem. Tá? E aí aqui a gente vai ter as particularidades de cada processo. Cada processo vai demorar um tempo necessário para você fazer essa recirculação aí, dependendo da sua realidade. É uma sujidade mais leve, uma sujidade mais pesada, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, dependendo da sua realidade. Finalizou o tempo que a gente programou, né? Pode ser, né, de novo, pode ser automático, pode ser manual. A gente começa o enxágue. A primeira etapa do enxágue é empurrar o detergente que tem no sistema. Então, essa primeira parte, ela já começa como um enxágue, mas a gente não pode considerar isso ainda como enxágue propriamente dito. Eu estou empurrando a minha solução. Chegou lá no final do processo, eu preciso entender se eu tenho um tanque de água recuperada, essa é a primeira etapa que eu vou começar a recuperar a minha água. Se eu não tenho tanque de água recuperada, isso vai para o dreno. Então,
Se eu tiver a possibilidade de recuperar o meu detergente, ele vai ser recuperado dentro do meu tanque de detergente. Se eu uso um tanque só para fazer a minha limpeza, então eu tenho um tanque só, utilizo ele para água, para detergente, para sanitizante, então vai tudo para o dreno. Aí não tem jeito, a gente vai ter que mandar tudo para o dreno. Então, neste caso aqui do exemplo, eu consigo retornar isso ao meu tanque de detergente. E aí vou fazer o meu enxágue desse detergente. Então, ao final do enxágue, o final do enxágue que vai determinar é quando eu não tenho mais resíduo de químico. Então, eu posso utilizar lá no final desse enxágue, se ele for soda, um indicadorzinho fenolftaleína. Aí eu faço um outro vídeo para mostrar como que a gente consegue fazer através desses indicadores esse residual final, se existe ou se não existe ainda soda no final desse processo. Finalizamos, aí o próximo passo vai ser a minha sanitização, ou vai ser um outro detergente, dependendo do processo que você faz a sua produção. Tá? Então, da mesma maneira, então, ainda o primeiro passo, na verdade, quando eu estou enviando esse químico, vai ser o preenchimento de todo o sistema. Então, olha, notem que eu estou empurrando a água primeiro. Então, depois que a gente empurra a água, e essa água que eu estou empurrando, ela está indo lá para o meu tanque de água recuperada. Nesse caso aqui, eu consigo ter esse tanque de água recuperada. Reconheceu que o sanitizante chegou ali no processo, eu fecho o circuito e começo a fazer o meu tempo de sanitização, ou o meu próximo detergente, né? Então, aqui nesse nosso caso, nosso exemplo, é um sanitizante. Uma vez finalizado o processo de sanitização, o tempo que o meu sanitizante vai ficar fazendo a recirculação, eu começo a recolher o meu sanitizante. Aí eu vou sempre recolher tanto os detergentes quanto os sanitizantes com água fresca. Aí eu não tenho aí eu minimizo os riscos de contaminação do meu processo, certo? Então, da mesma forma, vou fazer meu processo de enxágue do sanitizante após a sanitização. Primeiro eu empurro o sanitizante da mesma maneira, entendo que o processo de sanitização, que o sanitizante já não está mais no sistema, né, ou que só está residual, e aí recolho essa água para o meu tanque de água recuperada. E faço isso pelo tempo determinado até eu não ter mais residual de produto no meu sistema. Finalizado esse processo de SIP, o meu sistema está limpo, pronto para receber produto, que é o item da minha produção. Né? Aqui, nesse primeiro exemplo, é um exemplo de estação SIP fixa, com um tanque para cada tipo de produto ou de água. Então, a gente pode até ter mais um tanque aqui nesse caso, que pode ser o tanque de ácido, né? Então, um detergente ácido, um detergente alcalino, um tanque para sanitizante. Um tanque de água recuperada e um tanque de água fresca. O tanque de água fresca pode também não existir. Essa água pode vir diretamente da rede, não tem problema nenhum. E a gente pode ter também, em alguns casos, se você tem possibilidade, um tanque de soda quente, um tanque de soda fria, um tanque de soda de sacrifício, um tanque de soda de limpeza. Então, depende muito do processo que você vai ter aí. Mas existem várias possibilidades de você ter esses tanques. Inclusive, existe a possibilidade de você ter um tanque só e você utiliza ele para todas as suas soluções. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, um pouquinho menor. Essa é uma postagem que eu tenho lá no Instagram. Tá? Então, aproveitando aqui para chamar você para me seguir lá no Instagram. Tá? É o @home.nato, onde eu falo também sobre higienização. A gente pode ter uma relação um pouquinho mais próxima. Inclusive, lá você pode mandar os temas que você quer para você ter, para eu fazer os vídeos e colocar aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de circuito fechado.
E você usa o seu próprio tanque de produção para fazer as suas soluções de limpeza, ou você pode ter um tanque e fazer a limpeza só de tubulação, onde você não tem tanque no meio. Tá? Então você pode ter essas possibilidades de SIP. Tá? Resumindo, independente de qual seja o seu modelo de estação SIP, fixa móvel, com um tanque, dois tanques, 5 tanques, sempre você vai ter como etapas padrão: enxágue inicial, detergente, enxágue intermediário, sanitização e enxágue final. Tendo essas etapas, normalmente o seu processo ele vai estar totalmente coberto. Existem também algumas situações que você precisa de enxágue inicial, detergente 1, enxágue intermediário, detergente 2, enxágue intermediário, sanitização e enxágue final. Então, esses são alguns exemplos de alguns processos que precisam de tanto detergentes alcalinos quanto detergentes ácidos em todos os processos. Tá? Se você tem dúvidas nesses processos, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer uma interação. E o importante é a gente deixar sempre os alimentos mais seguros para os nossos consumidores finais. Gostou do conteúdo? Comenta, compartilha, manda para quem você quiser, para quem você acha que precisa desse conteúdo, para a gente deixar isso aqui cada vez mais fortalecido. Beleza? Valeu, forte abraço.